Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu aprendi com o meu pai a fazer de tudo um pouco nessa vida, desde trabalho leve ao mais pesado. Então eu sempre tinha alguma coisa. Olha, nessa época eu estava com 19 anos e tinha muita vontade de sair da Paraíba para morar em São Paulo. O meu tio Valdemar já estava em São Paulo há muito tempo e trabalhava em uma boa empresa. E como ele gostava muito de mim, vivia me dizendo que a hora que eu quisesse, as portas estariam abertas para mim. E foi então que eu comecei a guardar dinheiro para a viagem e também para me manter por lá. Porque por mais que o meu tio gostasse de mim, morar na mesma casa poderia não dar certo, porque ele era casado e a mulher dele não era tão sociável quanto ele. E eu não queria incomodar e nem atrapalhar a privacidade de ninguém. E por isso eu não fui de imediato. E aconteceu que eu fiz uns serviços no supermercado do seu Teixeira e como ele gostou muito do meu trabalho, ele me ofereceu mais um serviço e perguntou se eu estava disposto a fazer umas pinturas nas janelas, portões e outras manutenções que a chácara dele estava precisando. E eu aceitei. Bom, comecei o meu trabalho cortando a grama conforme o pedido da dona Nanete, a esposa do seu Teixeira. E olha, vou te contar, a chácara dele era um verdadeiro refúgio para a alma. E esse serviço me trouxe uma dose de calma e relaxamento, que me fez trabalhar com muita alegria. Sabe, eles tinham 2 filhos. O Ezequiel, de 21 anos, que passava o dia na piscina cercado de amigos. E a Beatriz, de 17, que frequentemente eu a via sentada na varanda da casa, sempre mergulhada em um livro. E teve uma vez que eu estava escorrendo de suor devido ao sol quente que se fazia. E para minha surpresa, a Beatriz se compadeceu de mim e resolveu me trazer uma jarra de água fresca. E com um sorriso simpático, ela se aproximou dizendo que não estava conseguindo ficar lá me olhando debaixo daquele sol e não fazer nada. Olha, eu confesso que quando eu olhei para aquela garota de olhos esverdeados, eu me apaixonei na hora. E ela se acomodou em um banco perto da janela que eu estava pintando e começou a puxar conversa comigo. Perguntou meu nome, quantos anos eu tinha, quais os meus planos para o futuro, onde eu morava. E eu respondi todas as perguntas com qualidade para ela ver que eu era alguém interessante. Porque eu já tinha percebido que ela era uma menina culta e eu queria estar à altura. Bom, conversa vai, conversa vem. Ela me contou que estava noiva, mas as suas palavras não revelavam alegria ou entusiasmo. E por isso, eu já fui meio que me sentindo à vontade com ela e perguntei se o que ela sentia pelo moço era realmente amor ou outra coisa. E a Beatriz, meio que de uma maneira sincera, admitiu que gostava dele, mas não era amor. Aquele amor de fazer o coração acelerar e querer estar sempre junto. Na verdade, ela me explicou que nem gostava do dia em que ele aparecia para namorar. E sabe de uma coisa? A companhia da Beatriz era tão gostosa que o trabalho que eu levaria 15 dias para concluir
se estendeu para 30, tudo para ficar perto dela. E quando o seu Teixeira perguntou se eu precisava de um ajudante para terminar mais rápido, eu respondi que não, que estava fazendo o serviço bem caprichado e que isso naturalmente levaria mais tempo. E ele então me agradeceu e deixou claro que se eu precisasse de ajuda era só avisar. Mas o que ele não sabia era que eu estava encantado pela sua filha e por isso estava enrolando para terminar. Na verdade, eu só desenrolei aquele serviço quando conquistei a Beatriz. E ela me convidou para tomar um suco de milho em outra cidade, onde costumava tomar com seus pais e o irmão. E eu aceitei de imediato. Olha, a expectativa daquele encontro me deixou animado. E combinamos de eu pegar ela na estação de trem. E quando eu estacionei a minha moto e ela veio ao meu encontro, eu entreguei a ela um capacete e pegamos a estrada em direção a outra cidade. Conversas leves, risadas pontuaram a nossa viagem, enquanto o medo e a preocupação de alguém nos ver pareciam cada vez ficar mais para trás. Bom, encontramos a lanchonete que servia o tal suco de milho e nos sentamos em uma mesa de madeira ao ar livre. E eu e a Beatriz aproveitamos o momento para nos conhecer melhor. Olha, realmente a Beatriz tinha razão. Aquele suco era maravilhoso e a gente acabou tomando 2 cada um. E enquanto ela saboreava o seu suco favorito, ela também começou a compartilhar comigo os seus pensamentos e revelou a ideia de terminar o seu noivado, mas estava com medo de desagradar o seu pai e a pressão a mantinha paralisada. E eu apenas fiquei quieto escutando tudo o que ela me falava. E por dentro eu estava vibrando com a possibilidade de um dia conseguir o amor dela. A Beatriz contou que, embora o noivado com o Gessé fosse calmo, a ausência do amor verdadeiro a deixava angustiada. E cada dia que passava, ela se sentia mais presa em um relacionamento que não a satisfazia e nunca a satisfez. Olha, enquanto a nossa conversa prosseguia, a conexão entre nós se fortalecia ainda mais. E eu disse a ela que ela merecia estar com alguém que realmente a amasse, e não com alguém escolhido pela sua família. E ela concordou. Na verdade, ela concordava com tudo que eu dizia. E ela me confessou que eu era um rapaz inteligente. E ela admirava pessoas inteligentes, o que deixou eu lá em cima. E sabe, naquele momento, eu achei que não era apropriado expor os meus sentimentos. Então, eu apenas a ouvi. E assim a Beatriz fez de mim o seu confidente. Olha, a gente saiu mais algumas vezes e sempre em cidades vizinhas. A Beatriz temia que o pai a visse e causasse problemas para mim. E eu até achava bom ficarmos longe dos olhares das pessoas da nossa cidade, porque ali, a fofoquinha rolava solta. E a cada encontro, a intensidade e o significado entre nós cresciam. Olha, éramos tão livres e leves que muitas vezes os garçons nos confundiam com um casal e a gente achava graça. E certa tarde, enquanto caminhávamos por um parque, a Beatriz contou que havia terminado o seu noivado com o Gessé. E a decisão não tinha sido fácil.
mas a necessidade de ser verdadeira consigo mesma falou mais alto. E eu vi um grande alívio em seu rosto ao compartilhar comigo aquela notícia. E eu senti uma felicidade tão imensa e a parabenizei pela coragem. Afinal, terminar um noivado de 2 anos não era tão simples assim. Olha, o único problema foi que o seu pai ficou furioso e deixou bem claro que não iria permitir que ela namorasse novamente tão cedo, já que para ele era fundamental que ela se mantivesse longe de qualquer relacionamento até que o seu ex-noivo encontrasse uma moça adequada para ele. E aquilo significava que ela, até mesmo terminando o namoro, continuava presa ao rapaz. E eu achei aquilo um absurdo, mas disse que logo o pai iria reconsiderar. Mas a Beatriz afirmou que o pai dela, era osso duro de roer, e quando ele colocava uma coisa na cabeça, nada tirava. E depois de alguns meses de encontros, eu finalmente tomei coragem e falei sobre os meus sentimentos para a Beatriz. E para minha surpresa, ela revelou que também estava apaixonada por mim. E iniciamos um namoro escondido. E no aniversário de 18 anos dela, houve uma festa e a minha namorada me convidou. Mas como seu Teixeira me encontrou naquele mesmo dia e não comentou nada, eu achei melhor não aparecer. Porém, no dia seguinte, a gente se viu e eu a presenteei com um relógio. E a Beatriz amou o presente. E durante esse tempo, o meu tio começou a me ligar com frequência. Ele contava que a empresa onde trabalhava estava crescendo e oferecendo muitas oportunidades e benefícios. E eu fiquei atiçado e compartilhei com a Beatriz a notícia. E eu percebi que ela não gostou muito do fato de eu me mudar. Olha, era evidente que a ideia de eu ir para São Paulo a preocupava. E por isso, num impulso, eu perguntei se ela gostaria de ir comigo. Olha, a proposta meio que escapou dos meus lábios antes de chegar na minha cabeça. E depois que eu já tinha falado, eu disse que poderíamos nos casar lá, começar uma nova vida juntos, longe de todas as pressões que a cercavam. E a minha namorada ficou em silêncio por um momento e finalmente, sem eu esperar, ela concordou. No entanto, ela pediu apenas um tempo para organizar as coisas em sua vida antes de darmos aquele passo. Olha, a Beatriz começou a se preparar. Conversas com o pai eram sempre difíceis e o clima em casa permanecia tenso, mas ela estava determinada a seguir em frente ao meu lado. Enquanto isso, eu sonhava acordado com as possibilidades que nos aguardavam em São Paulo. E finalmente, o dia que tanto esperávamos chegou. A adrenalina pulsava em nossas veias enquanto eu e a Beatriz nos preparávamos para deixar João Pessoa, iniciar a nossa vida em São Paulo. Passei na chácara por volta das 3:30 da madrugada, já com a moto abastecida e o coração, cheio de esperança. Eu não fiz barulho, inclusive, quando cheguei próximo da casa dela, eu desliguei a moto. E quando a Beatriz abriu o portão e saiu com a mochila nas costas, eu senti que estávamos fazendo a coisa certa. E ela se acomodou na moto e partimos em direção ao desconhecido. E durante
os 8 dias que passamos na estrada, tivemos momentos inesquecíveis. Olha, a paisagem variava de campos verdes a montanhas, e cada quilômetro percorrido era a certeza de que tudo aquilo era o que queríamos para as nossas vidas. Dormíamos em hotéis simples e comíamos em restaurantes ao longo do caminho. E eu fui um homem respeitador, sabe? E esperei o tempo da Beatriz para termos qualquer intimidade. Eu não vou negar que vontade não me faltou, mas eu queria que fosse tudo especial para ela, já que ela era uma donzela. E antes de partirmos, a Beatriz deixou uma carta para os seus pais, e nela explicou as suas razões para a partida. A carta era uma combinação de amor e tristeza, uma tentativa de fazer com que eles entendessem a sua decisão. A Beatriz escreveu que estava indo para São Paulo comigo e que, infelizmente, o seu pai a havia forçado a tomar aquela decisão. E ela falou o quanto a dor de ser proibida de namorar alguém que realmente amava a estava aprisionando e que não poderia viver dentro de uma jaula por conta de outra pessoa. E sabe, com delicadeza, a minha namorada concluiu a carta dizendo que entraria em contato em breve para que os seus pais não se preocupassem, e reafirmou que estava feliz ao lado de quem realmente amava e que aquela escolha era um ato de amor por si mesma. E assim, ela deixou João Pessoa com a sensação de que estávamos partindo para um novo capítulo em sua vida. As conversas durante as paradas se tornaram profundas e juntos discutíamos os nossos sonhos e planos para o futuro. Sonhávamos com um lar, com um trabalho, com a vida que poderíamos construir lado a lado. E assim, em cada quilômetro percorrido, nos sentíamos mais unidos e mais confiantes sobre o que havíamos escolhido. Bom, após 8 dias na estrada, finalmente avistamos a cidade de São Paulo ao longe. E ao chegarmos à casa do meu tio Valdemar, a recepção foi muito boa. Tanto meu tio quanto a minha tia abriram as portas da sua casa para nós e insistiram para que ficássemos lá até encontrarmos um lugar para morar, já que a casa deles era enorme. E como estávamos muito cansados e sem energia para procurar um lugar naquela noite, aceitamos a oferta. Olha, a hospitalidade deles ficou marcada em nossa memória e a gente decidiu que toda vez que recebêssemos uma visita em casa, trataríamos como eles nos trataram. E nos dias seguintes, conforme eu me ajustava à nova rotina, o meu tio cumpriu o que prometeu. Ele conseguiu um emprego para mim na empresa onde trabalhava. E logo eu comecei a me integrar à equipe. O trabalho era bastante preciso, mas isso não me desanimou, pelo contrário. Eu agora tinha mais responsabilidade do que antes. Então eu me determinei a dar o meu melhor e lutar para crescer na empresa, já que sempre acontecia promoção. Enquanto isso, a Beatriz não ficou parada. Ela sabia que precisava contribuir com a nossa nova vida e decidiu sair em busca de um emprego. E não demorou muito até que ela conseguisse uma oportunidade em um escritório de uma empresa de bebidas, fabricante de cerveja, refrigerantes e água. E a dinâmica entre nós
se fortalecia a cada dia. Trabalhando em empregos diferentes, ambos estávamos focados em construir uma vida juntos. E em menos de um mês, encontramos uma casa para alugar, que incluía uma cozinha simples, um quarto e um banheiro. Olha, o lugar tinha as suas imperfeições, mas era nosso e a sensação de ter um lar, mesmo que pequeno, era maravilhoso. Bom, criamos coragem e ligamos para a casa dos pais da Beatriz. E quando a mãe dela atendeu e ouviu a voz da filha, começou a chorar ao telefone, pedindo que ela voltasse, pois todos estavam preocupados. Mas a Beatriz foi firme e respondeu que estava bem, feliz, trabalhando e que logo iria se casar comigo. Mas a dona Nanete não quis entender e chamou a Beatriz de irresponsável e de muitas outras coisas mais. E para não prolongar a conversa, ela desligou o telefone, afirmando que ligaria novamente nos próximos dias. Olha, eu liguei também para uma vizinha do meu pai e quando ele atendeu o telefone, perguntou que loucura era aquela que eu tinha feito ao fugir com a filha do seu Teixeira. E eu expliquei que a gente se amava e queria ficar juntos, e para que pudéssemos ficar juntos logo, aquela foi a única forma, porque o pai dela não queria que ela se envolvesse com mais ninguém. E o papai tentou ser duro, mas quando eu mencionei que amava a Beatriz como nunca amei ninguém, o seu coração amoleceu. E ele me desejou apenas felicidades e pediu que eu tratasse a moça com respeito e carinho. E eu ouvi os conselhos do meu pai com gratidão. E na mesma semana, decidimos nos casar no cartório. E o meu tio e a minha tia foram as nossas testemunhas. Olha, o dia foi simples, mas cheio de amor e alegria. Nós não precisávamos de grandes festas. A felicidade de estarmos juntos já era o suficiente. E prometemos um ao outro que enfrentaríamos tudo juntos. E sabe de uma coisa? Logo, os meus esforços foram reconhecidos. E após alguns meses, eu consegui uma promoção. E a cada novo desafio que eu enfrentava, sentia que estava mais próximo do meu objetivo. E em menos de um ano eu fui promovido a encarregado. O reconhecimento me deixou animado, mas também me trouxe mais responsabilidades. Enquanto isso, a Beatriz decidiu seguir os seus sonhos e começou a faculdade de psicologia. E eu havia mergulhada nos livros, estudando com afinco, e a minha admiração por ela só crescia. E inspirado em seu exemplo, eu também decidi que era hora de investir em meu futuro. Comecei a cursar engenharia, um passo que não só me ajudaria a subir ainda mais na empresa, mas também a realizar o meu sonho. E 3 anos depois que chegamos a São Paulo, a transformação que experimentamos foi impressionante. Não éramos mais os mesmos jovens que partiram da Paraíba. Éramos um casal que se apoiava, lutava e vencia juntos. E a gente não soltava a mão do outro de jeito nenhum, nem no dia da rabugice dela ou da minha. E a Beatriz engravidou. E a gente teve o nosso primeiro filho, o Diego. E sabe, segurar o meu filho nos braços pela primeira vez me fez entender o verdadeiro significado do amor incondicional. E eu até chorei de felicidade, sabe? A minha esposa
ligou para a mãe contando a novidade. E ao ouvir a voz da filha e saber que agora era a avó, a dona Nanete se derreteu de alegria. Ela estava eufórica e mal conseguia esperar para conhecer o neto. No entanto, como prevíamos, a reação do meu sogro foi diferente. E mesmo com a notícia do nascimento do Diego, ele avisou que não nos queria por lá. E se aparecêssemos, fizéssemos o favor de não encostar no portão da casa dele, porque a decisão da Beatriz de sair de casa ainda era uma ferida aberta para ele. Aquilo havia sido uma vergonha e nós respeitamos a decisão e não forçamos a situação. E quando resolvemos levar o Diego para que os meus pais o conhecessem, a alegria deles ao ver o neto foi imensa. A minha mãe chorou ao segurar o Diego nos braços. E enquanto estávamos lá, a minha sogra, a dona Nanete, veio nos visitar. E quando ela viu o Diego, se apaixonou imediatamente pelo netinho e prometeu que voltaria mais vezes. E no dia seguinte, ela cumpriu com a sua promessa. Porém, dessa vez, ela não veio sozinha e, para nossa surpresa, o meu sogro a acompanhou. Ele ficou assim à distância, observando tudo meio que de longe, sabe? Tentando resistir ao encanto do neto. Mas o Diego, com a sua inocência e pureza, foi capaz de quebrar aquela barreira. E quando saímos para o quintal, o meu sogro ficou sozinho com o neto na sala. E ao voltarmos, vimos uma cena que nunca imaginamos presenciar. O meu sogro estava no chão da sala, brincando com o Diego de cavalinho. E o seu Teixeira insistiu para que fôssemos para a sua casa, já que lá era bem maior e tinha um quintal bem grande para o Diego brincar. E ele insistiu e insistiu tanto que acabamos indo para lá. E a minha esposa pediu perdão ao pai pelo que havia feito. E as suas palavras foram: ainda bem que a sua escolha foi a melhor. Bom, além do Diego, tivemos também o Antônio Neto, homenagem que a minha esposa quis fazer ao seu pai. E ele ficou um avô ainda mais babão. Hoje já se passaram 41 anos desde que eu e a Beatriz nos casamos e começamos as nossas vidas juntos. A vida nos presenteou com muitas alegrias, desafios e aprendizados. Os nossos filhos cresceram e seguiram os seus próprios caminhos. E agora também têm seus filhos, nos dando a honra e a alegria de sermos avós. É uma sensação, sabe, tão maravilhosa de ver os nossos netos brincando e correndo pela casa. É como reviver o amor que sempre nos uniu, só que em outra forma, em outra geração. E sabe de uma coisa? Eu acredito que o amor nasce assim, em um simples olhar, porque foi isso que nos uniu naquele primeiro encontro. E foi crescendo e se fortalecendo, mesmo diante dos desafios que a vida nos impôs. E de uma coisa eu tenho certeza: enquanto estivermos juntos, vamos compartilhar essa vida que construímos com tanto amor e dedicação. Cada momento, cada conquista, cada desafio foi superado lado a lado. E assim será enquanto os nossos corações baterem no mesmo compasso, sempre firmes no que realmente importa, o amor que nos une.